acostumados a ver em filmes ou desenhos pessoas que conseguem ficar invisíveis ou até mesmo objetos com poderes de invisibilidade. Existem vários personagens que têm esse poder de se tornar invisível, como por exemplo a Violeta dos Incríveis, a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, o Anel Mágico do Senhor dos Anéis e até mesmo a capa de invisibilidade do Harry Potter. Mas na vida real, você já viu algum fenômeno desse? Você já viu alguém se tornando invisível, seja com poderes ou com objetos? Bom, hoje vocês vão conhecer o Experimento Filadélfia. Um experimento que teria conseguido teletransportar ou até mesmo deixado um navio invisível. Que história é essa? Vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, desce a tela um pouquinho e clica nesse botãozinho vermelho. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí logo no início e vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Sou o Lucas Fantasma Marques. Opa, eu sou o Daniel Filadélfia Molo. E estudos como o da invisibilidade ou também do teletransporte já vêm sendo realizados há anos. E acredite ou não, mas em teoria é possível ficar invisível, ou até mesmo teletransportar algum objeto. Isso porque o que nos torna visíveis é a luz. Então, com a ajuda de metamateriais, que para quem não sabe é um objeto em que a luz não consegue tocar, porque esses materiais repelem toda a matéria e luz. Nessa forma, então, se a gente quisesse deixar algum objeto invisível, é só revestir ele com um metamaterial. Assim, a luz ficará rodando em volta disso e não conseguirá penetrar nesse meio, tornando o que está lá invisível. E assim como a invisibilidade, o teletransporte também não fica para trás, pois, em teoria, é super possível realizá-lo. E isso seria por causa de dobras ou fendas espaciais, lugares que juntam dois pontos específicos no universo. Ou seja, galera, vocês viram aí que na teoria a invisibilidade e o teletransporte são possíveis. Mas o que tudo isso tem a ver com o título do vídeo, o Experimento Filadélfia? Bom, vocês vão descobrir agora. O que é o Experimento Filadélfia? Vamos agora para 1943, no meio da Segunda Grande Guerra, quando um navio da Marinha Americana, chamado USS Eldridge, teria ficado invisível. Segundo a história, durante alguns segundos, o navio inteiro se tornou invisível aos olhos humanos e também aos outros radares. Ou seja, do nada, aquele navio simplesmente sumiu, ali no meio da água. E além de ter ficado invisível, ele ainda teria aparecido em um outro lugar, sendo assim teletransportado da Filadélfia, onde estava, para a base naval de Norfolk, na Virgínia. O navio reapareceu em um outro lugar do nada, a quase 500 quilômetros de distância. Mas o navio ficou lá na Virgínia por alguns minutos apenas. Ele teria surgido de uma nuvem verde e depois retornou para a Filadélfia. Tudo isso que acabamos de contar, galera, teria sido um experimento que rolou lá em 1943. Um navio sumiu e reapareceu em um outro lugar. O problema mesmo é que o navio não estava vazio, e algumas testemunhas afirmaram que os corpos acabaram ficando embutidos na estrutura. O que significa isso? Por causa do teletransporte? Eles grudaram. Quando voltou, o cara tava atravessado no ferro, entendeu? Entendi. Ou seja, galera, os membros e tripulantes que estavam no navio, durante esse experimento, acabaram tendo efeitos colaterais físicos e mentais. Porque na hora de teletransportar o navio, junto com as pessoas, o corpo do pessoal teria ficado preso na embarcação. Como se tivesse bugado na hora de teletransportar, deixando o corpo deles preso dentro dos metais. Que história maluca, né, pessoal? Mas como tudo isso começou? Vamos então agora ver o começo de todo esse experimento. O começo do Experimento Filadélfia. Lá em 1936, muito antes de começar o segundo grande conflito, já existia muita especulação da imprensa sobre tornar objetos invisíveis. Naquela época não era novidade para ninguém, e muita gente queria provar se aquilo era possível ou não. Então o inventor Nikola Tesla e o físico Albert Einstein se envolveram num estudo a respeito da invisibilidade. No começo dos experimentos, o projeto não era secreto, até que em 1940, depois de conseguir fazer um pequeno navio da marinha sem tripulantes ficar invisível, o projeto teria se tornado secreto. A partir daí então, depois dessas descobertas, eles acharam melhor manter tudo aquilo em segredo. E a partir de então, o projeto ficou conhecido como Project Rainbow, ou Projeto Arco-Íris. E no dia 12 de agosto de 1943, depois de vários anos estudando e testando esse projeto, um experimento fatal teria acontecido. O experimento foi o seguinte, galera, um navio simplesmente desapareceu, gerando uma névoa verde, surgindo na Virgínia e depois reaparecendo na Filadélfia, que foi o lugar onde ele estava.
Caraca, os caras teletransportaram um navio. Então, aparentemente, o projeto tinha dado certo. Mas não, galera, o experimento teria dado muito errado. Isso porque, galera, algumas pessoas que estavam no navio no momento em que ele se teletransportou, simplesmente desapareceram do navio. E algumas outras, galera, acabaram se fundindo com a estrutura do navio. E aquelas pessoas que não ficaram presas à estrutura do navio estavam atordoadas, não conseguiam levantar. Muito menos entender o que tinha acontecido. E aí, galera, que dentro de toda essa introdução, surge a história de um homem chamado Alfred Bielek. Um homem que diz ter feito parte da tripulação durante esse experimento maluco. A história do tripulante Alfred. Alfred Bielek estava a bordo do USS Eldridge, acompanhado do seu irmão. Para quem esqueceu, não se lembra, esse USS Eldridge é o nome do navio que foi utilizado durante o experimento. Alfred então contou que a tripulação era toda voluntária e também todos que estavam ali já sabiam o que ia acontecer, que eles estavam ali para fazer parte de um navio que iria se teletransportar ou ficar invisível. Porém, o que eles não sabiam é que o experimento não era seguro e que algo poderia dar errado. O líder desse experimento era um cara chamado Von Neumann e para esse experimento, então, ele colocou muitos geradores eletromagnéticos. Eram tantos geradores que estavam criando um campo magnético com uma força tão forte nunca vista antes. Então, ao saber disso e ao perceber aquele campo eletromagnético muito forte no navio, Alfred e seu irmão olharam um pro outro e falou: vixe, vai acontecer alguma coisa de ruim aqui. E junto, então, os dois pularam para fora do navio. O problema, galera, é que ao se jogar do navio, algo estranho aconteceu. Eles teriam viajado através de algumas nuvens estranhas e depois desmaiaram. Ao acordar, eles perceberam que estavam em um hospital militar, se recuperando de algumas queimaduras e machucados que teriam acontecido depois do pulo. O problema mesmo é que eles não estavam mais em 1943. Ao pular do barco, durante aquele processo, daquele experimento, eles teriam viajado para o futuro. Segundo a história, o ano que ele estava é o ano de 2137. E nesse período, ele e seu irmão ficaram presos durante 6 semanas. Só que do nada ele teria viajado no tempo, dessa vez sozinho, para o ano 2749. Onde dessa vez ele ficou sozinho durante 2 anos. Ele conta que quando acordou, olhou para cima e conseguia ver cidades flutuantes. Com alguma tecnologia tipo antigravitacional, que faziam essas cidades flutuarem no céu. E ele também disse que lá no século 28, a população era muito menor. O mundo não passava dos 300 milhões de habitantes. E disse também que as pessoas estavam sofrendo devido às mudanças climáticas e também o aquecimento global. E todos esses problemas e alterações no futuro teria começado por volta de 2025, ano em que teria rolado um grande conflito no mundo, dando início assim a uma nova ordem mundial. Que no ano de 2749 já estava com seu regime instalado no mundo inteiro. E depois então de passar 2 anos no ano de 2749, Alfred foi enviado novamente, de forma mágica, sei lá, para o ano de 2137. Onde depois de 2 anos conseguiu se reencontrar com seu irmão, que estava sozinho preso naquele ano. E juntos então, os 2 irmãos voltaram para sua época de origem, o ano de 1943. What the fuck, né? Que história é essa? Mas ela não acaba por aqui. Ao voltar ao seu ano de origem, Alfred ficou sabendo de uma outra iniciativa do governo bem obscura, um novo projeto. Dessa vez, galera, o projeto se chamava Projeto Montauk. E na verdade, esse projeto nada mais era do que uma continuação do Experimento Filadélfia. E se você chegou até aqui e acha que tá um pouco confusa essa história, calma que sua cabeça vai explodir agora, com mais um pouquinho de informação. Esse Projeto Montauk, galera, nada mais era do que um projeto experimento realizado com seres humanos. O Filadélfia queria fazer objetos se teletransportarem e ficarem invisíveis. E já o Projeto Montauk queria pegar as pessoas e expandir a sua mente, deixar elas com poder de invisibilidade, telepatia, teletransporte, viagens no tempo e em outras dimensões. Como se fosse a personagem Eleven de Stranger Things, tá ligado? Então imagina que Bielek estava no Projeto Filadélfia num navio, pulou pra fora, foi para outro espaço de dimensão no futuro. Aí lá durante algumas semanas ele ficou junto com seu irmão, depois ele foi jogado para outro período no tempo, ainda mais no futuro, onde ele permaneceu 2 anos, depois ele voltou pro ano do irmão e juntos os dois voltaram para o seu ano de origem. Nossa, até engasguei. E aí que quando eles voltaram, um novo projeto estava sendo testado. E adivinha só, o pobre Alfred foi recrutado para esse projeto. É claro. Você já viajou no tempo, ficou lá 6 semanas, 2 anos. Vai que vai virar um monstro. Você vai ser utilizado aqui agora para esse projeto. Então, galera, lá perto dos anos 50, ele foi recrutado nesse projeto. E na década de 70, Alfred se tornou o líder desse projeto.
onde ele tomava conta de experimentos feitos em uma cadeira chamada cadeira Montauk, uma cadeira que controlaria a mente das pessoas. Que malucura, né, galera? Nem existe essa palavra, acabei de inventar. Mas a história não acaba por aqui. Porque lá nos anos 80, depois de fazer vários testes, Várias viagens no tempo e tudo mais, ele, seu irmão e a equipe do projeto teriam sido convocados para fazer uma enorme missão, várias explorações. e aí então, nessa missão, eles teriam viajado para o passado e também para o futuro. Eles foram para o ano 100 a.C. E também eles viajaram para o ano 6037. 6037, como assim, velho? Bielek conta, galera, que ele viajou até para outros planetas. Ele viajou para Marte, Inúmeras vezes. vixe, e também viajou para outros planetas que ele não citou aqui, mas com o intuito de coletar materiais desses planetas. Caraca, o verdadeiro guardião da galáxia, né? É, esse Tipo isso. Explorador da galáxia, né? Exploradores. explorador da galáxia e do tempo. Depois de todas essas viagens para fora do planeta e para outros anos, Bielek foi desligado dos projetos. E quando o projeto então foi desligado, a sua memória também foi bloqueada. Ele conta que ele deve ter passado por alguma lavagem cerebral ou algo do tipo, pois ele não sabe, ele não se lembra direito. E com isso então, todo aquele conhecimento que ele tinha sobre esses projetos simplesmente desapareceram. Mas então, se a mente dele foi limpa, como que ele sabe que viajou no tempo, fez essas viagens intergalácticas e espaciais? Como isso tudo voltou para a cabeça dele? Mais uma vez, senta que lá vem história. Para vocês entenderem melhor o desfecho dessa história, temos que voltar para o ano de 1969. Quando uma outra testemunha desse projeto teria aparecido e revelou o experimento Filadélfia para o mundo. Essa testemunha, galera, era um marinheiro chamado Carl Allen. E lembra que o navio se teletransportou da Filadélfia para a Virgínia? Pois então, no momento exato em que o navio apareceu na Virgínia, Allen estava lá, em um outro navio, e acabou vendo tudo aquilo com seus próprios olhos. Um navio surgindo no meio de uma névoa verde. Esse cara não era qualquer um, galera. Ele era da Marinha, a bordo de um navio da Marinha. Allen alegou que naquela época ele era a única testemunha, pois ele estava sozinho e só ele tinha visto aquele fenômeno. Ele também afirmou que vários tripulantes do navio estavam com seus corpos entrelaçados junto com a estrutura do navio, como se estivesse bugado, entendeu? Então ele teria ido a público e contado toda essa história. Depois disso então, depois dessa descoberta, várias coisas estranhas aconteceram. Allen estava com muita dúvida e para isso entrou em contato com muitas pessoas, ufólogos, médicos, Doutores, generais, e querendo então expor toda a verdade, todo aquele experimento, todas aquelas pessoas que acabaram perdendo as suas vidas, né, com esse experimento, em 1969, Allen foi a público e contou toda a verdade. Mas mesmo assim, galera, ninguém deu bola, é claro. E toda aquela história então acabou virando uma teoria da conspiração, como se tudo fosse inventado. Mas mesmo ficando conhecida como uma teoria da conspiração, essa história acabou ficando muito famosa, que virou um livro e depois um filme. E em 1984, então, foi lançado um filme que se chama O Experimento Filadélfia, baseado em toda essa história que eles diziam ser inventada. Depois de tudo isso, da história acontecer e do filme ser lançado, em 1984, o filme fez aparecer uma nova testemunha. Sabe quem foi essa testemunha que apareceu? Isso mesmo, Alfred Bielek. O cara que teria pulado do navio para se salvar, viajado no tempo, voltado e se envolvendo em outros projetos, para depois esquecer tudo em um tipo de lavagem cerebral. Mas ao assistir esse filme, Alfred acabou lembrando de tudo que ele teria passado, como se tivesse despertado, ligado, como se, sei lá, abriu a mente dele. Ele lembrou de tudo que havia acontecido ao assistir esse filme. E foi aí então que depois disso, que Bielek teria lembrado de toda a história que contamos aqui no começo do vídeo. Ou seja, podemos concluir que só existiram duas testemunhas nesse experimento Filadélfia. O cara que viu o experimento acontecendo na cara dele, e um outro cara que estava lá dentro e conseguiu relembrar de tudo. Porque com certeza muitas outras pessoas também presenciaram, viram, participaram, porém Não lembraram mais. limparam a mente delas e elas nunca mais lembraram. Mas talvez pelo jeito que o cara tinha vivido, viajado, não sei o que, o cérebro do cara já tava de um jeito que mesmo com a lavagem cerebral não deu certo, tá ligado? Tipo, ele era o especial no meio dos outros. Qualquer fagulha iria fazer ele lembrar de tudo. Lembrar, E depois então de ter lembrado tudo, Alfred passou sua vida contando suas histórias e dando palestra do que ele teria vivido. Galera, essa história é muito viajada e estranha, é claro. Não tem prova nenhuma, né? Não tem nenhum vídeo, alguma imagem, ou sei lá, né? Os cálculos. Não tem nada que prove que toda essa história é verdadeira ou não. E por mais que a história pareça ter acabado por aqui, tem uma palestra de Alfred que ele diz que depois desses experimentos acabou abrindo um campo ou chamando a atenção de OVNIs. Aliens começaram a visitar e a entrar em contato
contato com mais frequência com a gente depois desses experimentos. Além de Alfred, a testemunha marinheiro chamado Allen também existiu. E teria vivido no Colorado até 1994. E é claro, galera, que como já falamos, toda essa história acaba sendo uma grande teoria da conspiração, porque não existe nenhum relato, nenhum vídeo que mostra que tudo isso de fato aconteceu. Existem várias imagens de projetos, desenhos, coisas do tipo, coisas antigas sendo construídas. As máquinas, os prédios onde eles trabalhavam. Mas no final mesmo sobraram duas histórias de dois caras. Que relataram que tudo isso aconteceu. Um que viu com seus próprios olhos um navio aparecendo do nada. E o outro que estava naquele navio e para salvar sua vida viajou no tempo fazendo várias descobertas e no final perdeu a sua memória. Mas graças a um filme que conta justamente a história que ele teria vivido, ele lembrou tudo. Agora deu vontade de assistir o filme, vai que eu lembro também que eu tava lá. Vamos assistir, né? Vai. E aí, galera, que por falta de provas, não se sabe ao certo o que realmente aconteceu com aquele navio. Se ele teria ficado invisível, se ele teria sumido ou se ele teria se teletransportado. Ou se nada disso teria acontecido. Então, galera, sobre essa história, é muito mais fácil dizer que tudo isso não se passa de uma antiga lenda urbana, pois até o momento não existe nenhuma prova concreta sobre tudo isso. Mas e aí, você já conhecia essa história? Muito interessante, não é? O Projeto Filadélfia, galera. Junto com o Projeto Montauk, Com o Rainbow, Projeto Fênix, é louco. Bom, galera, vocês pedem pra gente fazer esse vídeo desde o começo do canal. Então, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, é claro, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para alguém que possa curtir essa história também. E no final, galera, não estamos fazendo esse vídeo pra dizer que a história é verdadeira ou é falsa. Estamos apenas contando uma coisa interessante que já aconteceu no nosso mundo. E que está na internet há um bom tempo. Se você aí quiser saber mais, é só pesquisar aí no Google que tem vários sites com várias informações, várias imagens. Você vai ficar o dia inteiro lendo, demorou? E é isso, galera. Esperamos mais uma vez que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal também se não é inscrito. E entre nas nossas redes sociais e envie alguma sugestão, algum tema, tipo esse, que vocês querem ver aqui no canal. Vamos ficando por aqui, então. Assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu, galera!